Olá pessoal, nós estamos aqui hoje em um projeto de entrevistas com pessoas que hoje fazem parte dessa grande família da comunidade Ele Clama e com pessoas que viviam em situação de rua, do uso abusivo de álcool e drogas, e hoje tem uma história linda para contar pra gente. Esse quadro, né, esse programa que nós estamos começando aqui dentro da comunidade Ele Clama, ele tem como objetivo sentar à mesa e contar histórias, escutar a história da vida de pessoas que superaram, que estão superando, que estão vivendo após a vida ter sido completamente destruída pelo uso abusivo de álcool e drogas. E hoje tá aqui comigo o Jefferson. E contando histórias e conhecendo a história da vida dele, eu quero fazer a primeira pergunta para você hoje, Jefferson. Fala pra gente seu nome, sua idade, a cidade que você veio, onde você nasceu, seu pai, sua mãe, se tem tio, tia, avó, filho. Fala um pouquinho pra gente aí de quem é o Jefferson. Sou o Jefferson, Tadeu, tenho 43 anos, nasci aqui em Belo Horizonte, fui criado no Nova Granada e depois passei a morar um tempo também em Ribeirão das Neves. Então tive parte da minha vida, a maior parte da minha adolescência em Ribeirão das Neves, onde eu estudei, tive a oportunidade de começar a trabalhar, morava com meu pai, com a minha mãe e meus irmãos. Eu sou um filho de uma família que veio do interior, que veio de Vaz da Palma e de Pitangui. Sou o filho mais velho, e todo tempo tive essa convivência aqui em Belo Horizonte, na minha adolescência. Eu te conheci vivendo em situação de rua, certo? E que é uma situação muito dramática, muito difícil na vida de uma pessoa, E o que te levou a ir morar na rua? O que aconteceu na sua vida, na sua história, que você acha que te levou a iniciar o uso das drogas? Depois, como é que foi a sua história? O que aconteceu com você? Se você puder contar um pouco mais assim do começo, assim, dentro da sua visão. Tendo essa oportunidade de estar voltando à minha história, eu tinha como, às vezes, um motivo de ter começado a usar droga diferente da visão que eu tenho hoje, Então eu era muito rebelde, Eu era um adolescente muito rebelde, porque meus pais se separaram muito, assim, de forma muito agressiva nessa época. Meu pai bebia muito, batia muito na minha mãe. Minha mãe sofreu muito, então eu acordava de madrugada com meu pai batendo, e eu lembro disso, assim, sabe? Batendo a cabeça dela na parede. Então eu fiquei meio rebelde nessa minha adolescência, que eu tive que trabalhar muito cedo, tive que ajudar minha mãe, então ela fazia salgado para me vender na rua, ia catar esterco no pasto para poder vender, complementando a renda. Então, eu até, antes de começar o tratamento, eu tinha uma visão de que a vida era muito injusta para mim, E hoje eu tenho um outro ponto de vista, que acarretou eu chegar até o ponto de usar drogas, Então, essa minha responsabilidade de começar a trabalhar, era de menor, minha carteira foi assinada muito cedo, e aquela carga nas costas. E depois, já com os meus 20 e poucos anos, todo esse trabalho não resultou em nada, E eu comecei a querer viver uma vida que me desse uma tranquilidade, um sossego, uma diversão. Eu queria ter felicidade na minha vida, Eu queria ter alegria, porque essa caminhada até chegar nos meus 21 anos, por exemplo, foi muito sofrida, Eu sempre trabalhei, não tinha tempo de me divertir, e comecei a achar legal beber com os colegas depois do expediente, do trabalho. Comecei a achar legal esse tipo de envolvimento muito conturbado, gandaia, vamos dizer assim, e foi a porta, Eu bebia muito com essa galera e logo fui acessando as drogas, Tive uma porta assim, direta assim, fui usar cocaína e comecei a usar muita droga com essa galera. E nos 25 anos eu já estava no auge, assim, do meu uso, sabe? Então eu já tinha perdido o primeiro casamento, cara. Meu filho tem 19 anos hoje. Meu filho tem 19 anos hoje. E eu fiquei só 3 anos com a mãe dele, E ela cuidou muito bem dele, lembrando disso, cara. Agradeço demais a Deus por ter colocado ela na vida dele, principalmente, sabe? A droga não me deixava ser responsável, A droga não trazia, hora nenhuma,
eu não fazia eu ter compromisso com ninguém nessa época, né? Eu tinha 25 anos e muito consequente. E logo tive alguns picos, assim, né? Nessa minha história de melhoras, né? Eu usava, parava, aí fazia uma aproximação com a minha mãe, fazia uma aproximação com a minha família e logo vinha de novo, né? O uso. Então, assim, eu tava vivendo de uma forma que eu só parava de usar droga porque eu tava precisando de alguma coisa com a minha família, né? Tentando me manter no emprego nessa minha jornada. Só tive um emprego que eu fiquei um bom tempo, o resto foi tudo assim, entrava, saía, aprontava, chegava alterado. Então eu estava levando uma vida muito desregrada. E sem consequência, né? Eu nunca colocava na ponta da caneta que isso ia me levar a ter uma consequência tão grave. Então, assim, até eu chegar a conhecer, né, a comunidade terapêutica, né, a conhecer o Heliclama, eu tive muitas idas e vindas, né, nessa vida. Então, eu tive... E quando que, nessa sua caminhada, qual foi o momento em que você realmente assim, chegou ao fundo do poço e que você transicionou para estar realmente em situação de rua? Qual foi o ápice aí? E você chegou a usar crack também, essas outras drogas mais pesadas? Nessa má experiência que eu tive, o que aconteceu comigo foi que tudo tava se agravando muito, né? E eu tentando ali tapear, maquiar, né? Então, por exemplo, eu dobrei a quantidade de bebida, a quantidade de droga. Na época eu usava só cocaína, até migrar, né, para usar o crack. E quando chegou nesse ponto, eu ainda me iludindo, né, que eu ia conseguir sair dessa, e não, eu nunca consegui, só agravando. E as portas foram fechando. Eu já não podia entrar na casa da minha mãe mais. Eu já tive questões até de medida protetiva em relação à mãe do meu filho, porque né, no estado que eu tava, como é que eu podia querer ver meu filho, né? E ainda insistia com aquilo, que eu tava totalmente com os olhos tampados pro fundo do poço que eu tava entrando. Então, para não acabar de arrastar o resto da família, prejudicar as pessoas que estavam ali, às vezes, tentando me ajudar, eu tive muitas restrições. Então, eu cheguei ao ponto de um estado tão, assim, avançado de vontade de usar droga, de abstinência, que eu saí doido, desesperado pra rua e fui roubar, né? Roubei uma vez, deu certo, roubei 2 vezes, deu certo. Na terceira eu fui preso. Passei 2 anos, 1 ano e 8 meses na cadeia. E nisso eu falei, não liguei pra minha família, pra não acabar de entristecer mais a minha mãe, né? Eu não queria dar essa notícia nunca pra ninguém, até que a assistência social do sistema prisional que eu tava entrou em contato com a minha família, que eu tive uma doença lá dentro, sabe? Eu fiquei muito ruim, uma suspeita de essa doença respiratória, tuberculose, né? Eu tava fazendo exames para poder tratar, e é muito difícil isso lá dentro, né? Fazer um tratamento dentro do sistema prisional, e tava sofrendo, porque sem medicamento, sem nada, e cada vez mais me alimentando essa revolta que eu tava nela. E minha mãe, depois de quase 1 ano, foi me visitar, né? E com muitas condições ainda de estar indo lá fazer essa visita, até que eu saí. Eu saí prometendo mundos e fundos, que ia ser uma pessoa melhor, que não ia envolver mais com isso, que estava resolvido o problema da droga. E aí minha mãe novamente acreditou, investiu, arrumou um lugar para me morar, porque eu não podia ficar na minha casa, lógico. Arrumou um lugar para me morar, eu saí ainda de tornozeleira, que é prisão domiciliar, maior dificuldade, eu não consegui emprego. E minha mãe me sustentando, fazendo das tripas coração para me sustentar. Até que eu traí a confiança dela de novo. Quebrei a medida de prisão domiciliar e voltei pra rua. Minha mãe não acreditando mais em mim, por questões até mesmo de sobrevivência dela, que eu estava envolvendo ela em muitos apuros, ela se afastou de mim, né? Eu entendo hoje por que ela fez isso. E eu criei um orgulho muito grande e prometi nessa loucura minha que eu estava vivendo de não prejudicar mais ninguém da minha família.
é uma coisa que eu tinha pra mim. E fui morar na rua. Assim, não diretamente eu tava morando na rua. Fui procurar albergue, abrigo, né? Fui procurar uma série de lugares que às vezes... Em situação de rua. Em situação de rua. Aí por fim eu fui... O negócio foi assim, uma carreta sem freio a 300 km por hora descendo a BR. Que por mais que tinha às vezes até mesmo um abrigo, um albergue, eu ainda preferia estar dormindo na rua. Né? Porque ali eu tinha facilidade de conseguir a droga, né? Eu tinha facilidade de conseguir bebida alcoólica, tinha facilidade de continuar envolvendo com criminalidade, né? Foi aonde eu comecei a envolver até com tráfico, né? No centro de Belo Horizonte, envolvido com tráfico de droga. E envolvi com guerra. Eu tava, a coincidência, acho que até o pessoal da comunidade nunca ouviu falar nisso. Aonde eu fui abordado para ir para a comunidade, aquele dia que a gente fez isso, na Praça da Rodoviária, tem uma base da Polícia Militar ali. E eu dormia do lado da base da Polícia Militar porque eu tinha ameaça de morte. Né? Eu era ameaçado de morte. Então o único jeito que eu tinha de estar sobrevivendo um dia, mais um dia, mais um dia, era estar rodando durante o dia ali no centro e ir dormindo lá. Porque ali podia ser mais difícil, né? De alguém tentar fazer alguma coisa. E Jefferson, é muito emblemático para mim. Eu me lembro, né, do dia que eu te conheci. A gente estava no tempo de mesa, né, que é, para você que está nos escutando aí que não sabe o que é o tempo de mesa. Tempo de mesa é um trabalho que a igreja das estações faz de levar mesas para a rua para comer e bater um papo com pessoas que estão em situação de rua. E naquele dia, você foi uma das pessoas que sentou na mesa, na Praça Rio Branco. Né? E eu me lembro de você ficar muito surpreendido, né? Muito assim, feliz, até não estava acreditando que você sairia dali naquele dia, né? Conta pra gente um pouco, você lembra um pouco desse dia? Eu lembro. Conta pra gente um pouco como é que foi, o que passou na sua cabeça naquele dia ali, como é que foi esse momento? Eu assim, foi um negócio tão incrível quando eu fui abordado por esse projeto, né, pelo tempo de mesa, que eu tava numa situação que eu tinha passado a noite programando como é que eu ia fazer para acabar de vez com aquele sofrimento. Eu tava desejando a morte mesmo, não dava, né? Eu já tava sentindo um mal muito grande que eu tava evacuando e não tinha controle, né? Eu tava assim, sujo. E de repente chegou um pessoal assim, diferente. Eu senti que tinha um negócio diferente ali, né? Um pessoal muito acolhedor, sentou junto comigo no chão, né? No papelão que eu tava. Eu lembro direitinho de cada um que tava comigo, sabe? Eu lembro direitinho até hoje, de cada um que tava comigo, que me abordou e eu fiquei muito emocionado, né? Isso me emociona até hoje, porque assim, como que apareceram ali naquele momento, porque eu tava assim, o que eu vou fazer, cara? Não dá mais, saúde eu já não tenho, né? Família, infelizmente eu estraguei esse lance. Nem no centro aqui de Belo Horizonte eu tô podendo sair. Eu ia pensando em fugir, pegar um trem pra Vitória, eu já tinha feito isso, mas tinha medo de ir até na Praça da Estação, porque tinha guerra na Praça da Estação. Então quando esse pessoal chegou pra me acolher, que falaram da comunidade, falaram como é que funciona o tratamento terapêutico, eu fiquei até com o pé atrás. Eu falei, será que isso funciona? Será que é verdade? E é a única saída que eu tinha. Era a única saída, né? Ainda teve até uns entraves, né? Pra gente chegar até na comunidade. A polícia parou a gente pra não chegar, pra poder... Eu cheguei na comunidade, tava tudo preparado pra receber a gente, né? Tudo, alimentação, os quartos tudo limpinhos, as camas tudo arrumadinhas. Tinha muito tempo que eu não dormia na cama. O lençol, né? O lençol cheiroso, limpinho. E assim, o que mais me chama assim, a atenção da comunidade é realmente esse ambiente familiar, né? A gente começa a sentir a aproximação desse laço com a família já dentro da comunidade, por causa desse calor, né? Desse acolhimento humano. Eu gosto, assim, isso me chamou a atenção primeiro, né? Eu falei assim, peraí, eu vou começar já
a confiar nesse pessoal. Que esse carinha aqui tá diferente. Então, a alimentação, o banho, com cuidado, já tinha shampoo, já tinha um sabonete, né? Isso tinha muito tempo que eu não tinha essa experiência, né? De deitar seguro num lugar fechado, limpo, uma cama com lençol novinho, sem ninguém querendo me ameaçar, me matar, entendeu? Então, assim, os dias foram passando e eu fui acreditando, vou dar mais um ponto de confiança. Então, eu fui, assim, aceitando aquilo que eu comecei a identificar que com aquilo ali, eu comecei a descobrir que aquilo ali estava me fazendo bem no dia a dia, né? Aquela rotina, estudo de manhã, né? As atividades antes do almoço, o almoço, depois da parte da tarde, a conclusão dos estudos, aí dias da semana alternado, um filme temático, um filme livre, né? A piscina. Então, assim, eu comecei a entrar nessa rotina e começou a me fazer bem, até para me disciplinar, que eu não tinha esse costume de orar, de acordar, de cumprir com uma tarefa ali, né, no cotidiano. Comecei a envolver com a cozinha, comecei a envolver com a limpeza do local. E isso, sem eu perceber, quando eu assustei, eu tava assim numa situação que eu falei, poxa, tem alguma coisa também ia acontecer comigo nessa história, cara. Muito gostoso, tem alguma coisa acontecendo. Que é aí que eu senti a vontade de voltar a falar com a minha família de novo, né? Eu senti vontade de falar com a minha família. E a principal pessoa que tinha que receber uma notícia dessa era a minha mãe. Né? Eu até pedi para ela na época não comentar para mais ninguém. Minha mãe já tinha procurado eu no IML, nas delegacias, achando que eu tinha voltado a ser preso, eu tava morto. E eu fiz questão de falar, só quando eu tiver a certeza que eu quero isso mesmo, de verdade, pra minha vida, eu vou voltar a falar com ela. Minha mãe tomou um susto muito grande. Nossa, minha mãe ficou, não acredito. Falei, quanto tempo você tá aí? Eu falei, já tem 4 meses que eu tô dentro da comunidade. 4 meses e não falou nada pra ninguém? Por que era o susto dela? Porque das outras vezes que eu tentei fazer alguma coisa, era só pra aparecer, era pros outros, né? Exatamente, era pra conseguir alguma coisa. Tanto que eu não. A primeira coisa que eu falei com ela, tô te ligando, tô te avisando, mas ainda não é o tempo da gente se encontrar. Ah, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, você acredita que não? Nada. Tudo aqui, Deus tem feito assim, milagre, né? As nossas vontades aqui dentro são supridas, né? Nossas necessidades básicas têm sendo cumpridas, não me faltou nada, graças a Deus não me falta. Então, assim, depois desse momento eu comecei, né, a quebrar esse orgulho, participar, me entregar, uma dificuldade que, né, ainda tem um pouco, mas estou resolvendo, que é em relação aos estudos, né? Aos estudos bíblicos, né? Eu quero participar, assim, é um clima gostoso que eu tenho descobrido coisas novas, né? Então, um cara com 43 anos tá igual um menino ali, descobrindo muita coisa boa, muita coisa nova. Então, aí com o tempo, a gente já começa até mesmo a receber pessoas que estão chegando também, né? Você já começa a falar como é que funciona, e falar de uma coisa que você vive é muito mais fácil. Você tem prioridade para falar daquilo, ó, funciona, deu certo, a minha situação era assim, hoje tá assado, confia, acredita. Uma coisa que eu fiz que deu certo pra caramba, eu gosto de falar pro pessoal, acabar com as reservas, você tá entendendo? Não ficar assim, eu vou parar com isso, mas isso não, eu vou mudar isso em mim, mas isso não, entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a um ponto que se falasse comigo, eu tinha até medo. Se falasse comigo, ó, pra você melhorar mais um pouquinho, você vai ter que plantar uma bananeira ali e ficar o dia inteiro. Então, por quê? Porque eu confiei, né? Eu acreditei. Então, tipo assim, tinha um corpo de pessoas responsáveis, né? Então, tinha uma família responsável. Esse corpo sempre foi uma família, né? Então, tinha pessoas que, tipo, eu podia contar com elas, eu podia conversar, podia buscar um aconselhamento. Isso foi muito legal, cara. Muito legal pra mim, muito bom. E aí depois você começou um processo de reintegração, né? Que seria, né? Vou trabalhar com o quê? Né? Fala um pouquinho pra gente agora do que tá acontecendo. Você tá trabalhando na Toad Peace, você quer fazer faculdade de fisioterapia, você tá indo agora pro Rio Grande do Sul como voluntário para ajudar aquelas pessoas que estão lá. Legal. Nesse momento dramático da nossa equipe que tá indo agora. Fala um pouquinho sobre essa fase que você tá vivendo ela agora, essa fase. E você foi agora passar o Dia das Mães com a sua mãe também. Você puder falar um pouquinho, organizar um pouquinho sobre esse momento que você está vivendo agora? Sim. Então, hoje eu penso assim, né? Tem um ano, 30 dias. Não, é 9 dias
um mês e um ano. Igual em Narcóticos Anônimos. Eu sempre falava. Um dia eu vou falar assim também. Então tem um ano, 39 dias que eu tô limpo. E é legal, porque, tipo assim, pra mim isso é um. Pra mim, eu não tô fazendo assim, nada mais que a minha obrigação. Eu tenho obrigação hoje de não usar droga, de não beber. Você tá entendendo? Mas só que acaba que você vai virando um patrimônio. Você tem. Opa, pô, eu tô limpo tem mais de um ano. Então, o que que acontece hoje pra mim, no meu pensamento? De uma forma bem sóbria, madura, eu tenho que dar manutenção nisso constante, sabe? Como é que eu vou fazer pra poder hoje, né, me manter, né, sóbrio? Me envolvendo, você tá entendendo? Passando, envolvido nessa corrente. Então, hoje eu tenho, eu gosto de falar do nosso processo terapêutico lá dentro, sabe? E tá envolvido. Então, eu tô tendo a oportunidade hoje de estar fazendo parte de um projeto chamado Touch Peace, né? Que é um programa é um projeto um aplicativo que fala sobre a saúde emocional das pessoas. Então, a gente está nas ruas divulgando esse aplicativo e toca muito nessa questão, falar sobre as questões emocionais. Para mim é muito gostoso, muito bom. Falar que hoje as pessoas têm acesso a um programa que vai ajudar a trazer essa saúde mental, a saúde emocional para as pessoas é muito bom, né? E isso está me dando a oportunidade de estar me ressocializando, conversar com as pessoas na rua, com uma pessoa normal. Muito bom, né? Eu tô descobrindo que eu sou uma pessoa que posso chegar nos ambientes, que eu posso conversar, que eu sou respeitado, eu não sou mais um vagabundo, um mendigo de rua, né? Então, mesmo dando meu testemunho para as pessoas da situação que eu cheguei e a situação que eu tô hoje, parece que até melhor ainda, né? Me falar com com propriedade do meu relacionamento que tem aumentado com Deus, né? Que eu era totalmente, que era longe de mim. Essa a ressocialização tem me ajudado nisso, de ver assim, com mais ânimo ainda que eu posso melhorar isso, né? Que hoje eu busco uma nova maneira de viver, né? Exatamente para me continuar lidando, né? E descobrir que faz parte hoje da minha recuperação também colaborar com outras pessoas. Então, eu pretendo, né? Também fazer um curso superior, né? Eu terminei meu 2º grau e nunca tinha essa ambição ainda. Ah, tô com 43 anos. Não tem problema não. Tô começando a minha vida agora. Vou curtir as coisas boas ainda. Existe uma vida muito gostosa que eu descobri depois das drogas, sabe? Então, esse relacionamento com a minha mãe tá mágico, né? Minha mãe diminuiu a quantidade de remédio que ela tomava. Então, tipo assim, a pressão dela tá mais controlada, ela não toma mais antidepressivo. Então, assim, os remédios que ela toma é mais por controle de colesterol e tal, aí não é tanto culpa minha. Me fizeram um convite no Dia das Mães agora, de fazer uma visita, depois de 5 anos na casa da minha mãe, né? O último não foi muito agradável, 5 anos atrás a minha visita lá, e hoje, né, eu posso ir. Né, eu consegui ir lá na casa da minha mãe sem ela saber. Fiz uma visita pra ela, surpresa. E tipo assim, nós tivemos um final de semana muito gostoso, um dia, comida dela, aquela alimentação da mamãe é muito boa, né? Tive presente com meus irmãos, conheci meus sobrinhos, que tinha muitos anos que eu nem conhecia, tinha um de 10 anos que eu nem conhecia. E assim, as coisas estão indo muito bem, então estou tomando muito cuidado. Estou prestando muita atenção nos sinais. E a vantagem de estar dentro ainda da comunidade é isso. É porque eu ainda estou em tratamento. E de uma forma que agora eu tenho que prestar atenção nas coisas que acontecem. E ter sabedoria. Como me comporto. Então assim, para mim hoje, a minha busca principal, e eu tenho achado muito isso dentro da comunidade, é em ser uma nova pessoa. Descobrir uma nova maneira de viver. Você é um homem melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, né? Um funcionário melhor, né? Um profissional melhor. Então, eu me corrijo, ainda tem minhas falhas, que eu tenho que corrigir muita coisa ainda, né? Infelizmente, a droga me levou a me tornar uma pessoa ruim, e eu tenho combatido, já tenho melhorado bastante. Ainda acho algumas coisinhas ali, identifico e logo corrijo. E tô vivendo esse mundo gostoso, né? Ô Jefferson, maravilhoso, cara. Essa história é maravilhosa. Obrigado por compartilhar com a gente sua história.
Eu queria te pedir as suas considerações finais, se você olhasse para aquela câmera ali, Sim. ó, e você falasse assim para as pessoas que não ainda estão em situação de rua, que talvez que está sem esperança, sem força, o que para essas pessoas que está falando a Touch Peace ali, né? Assim, Que você está abordando na rua, dá uma mensagem para essas pessoas aqui e a gente vai estar finalizando com essa mensagem final sua aí. eu queria dizer, né, que existe uma vida muito saudável, muito gostosa após as drogas, né? Não é fácil, não é fácil. Tem que dar o primeiro passo, né? A comunidade está de portas abertas para receber pessoas que estão em condições de rua, que ainda sofrem as garras do álcool e da droga, né? E que quer hoje participar com responsabilidade de um tratamento que não só vai te deixar longe das drogas e do álcool, mas também vai te ajudar a se tornar uma nova pessoa, né? Então, quem quer hoje trazer um sossego, uma paz para si, para a família, para quem nos ama, dar esse primeiro passo, né? Eu tô saboreando isso, tá muito bom, é verdade, né? Funciona mesmo. Tô aqui para quem começou, que nem acreditava, eu era muito crítico com esses critérios, né? Hoje não, eu sou prova viva que esse programa funciona, né? Então eu convido essas pessoas que hoje, quem estiver assistindo, que estiver ali com algum parente, um familiar, um filho que estiver em sofrimento, apresenta para ele, né? Nossos sites, nossas redes sociais, né? Para poder participar e conhecer um pouco. Comunidade Ele Clama, né? Nós estamos lá em Nova Contagem e é facinho de achar, né? Hoje até tem essa facilidade de chegar até a gente e um dia vai estar aqui contando essa história também com a gente. Muito bom. Legal, Cacá. Então tá aí, obrigado, obrigado, Jeff. Obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Alegria escutar essa Obrigado. história maravilhosa. Lençol cheiroso, né? O apelido dele lá no Uniclama, né? Pessoal, finalizando aqui então nossa primeira entrevista desse quadro Conhecendo Histórias dentro da comunidade Ele Clama. Espero que você tenha gostado. Maravilhoso. Agradecer o Jeff por compartilhar a sua história, que vem muitas memórias, muitas coisas difíceis de superar, mas graças a Deus, com muitas alegrias hoje para poder compartilhar. Valeu!